paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal ADC Educacional, da Assembleia de Deus de Criciúma. Aqui quem vos fala é a irmã Lidiane. Estarei com vocês em mais uma pré-aula dos nossos amados adolescentes. Será um prazer estar com vocês e lembrando que todo este material que vai ser falado aqui, ele vai estar disponível para você, professor, que queira usar na sua igreja, amém? Antes de nós darmos continuidade aqui, eu já quero agradecer a todos os nossos inscritos do canal pela sua participação. Vi ali que teve alguns comentários. Quero agradecer a você grandiosamente e desejar bênção sobre a sua casa, sobre a sua vida. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ali acompanhe junto conosco. Temos lições das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos adultos. E aí vai ser bênção para você. Temos várias pré-aulas ali com abençoados, abençoadas. Então, não perca essa oportunidade. Se inscreva e compartilha com seus amigos. Amém? Então, vamos lá. Vamos para a nossa lição de número 10. E aí eu já deixo aqui para você que no nosso slide você vai observar que está a lição 9. Mas ali foi um errinho de digitação e acontece, irmãos, desconsidera, tá? É lição 10. Então, a nossa pré-aula de hoje será a lição de número 10, que tem por título Vamos conhecer a segunda carta de João. Nós já tivemos ali a primeira carta de João. Eu não vi, não consegui. Entra lá, ADC Educacional, e veja que está uma bênção. Então, nós já vamos aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 João, verso 4 e o verso 11. Vamos ver na mensagem, 2 João 6. Esse amor quer dizer isto, viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Como vocês ouviram desde o começo, o mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Nós vamos ter 3 objetivos nessa lição. Quais são esses objetivos? Primeiro, mostrar uma visão panorâmica da segunda carta de João. Segundo, a relação entre verdade e o amor na fé cristã. E terceiro, destacar como devemos lidar com os falsos mestres. Então, vamos ter esses 3 objetivos no decorrer da lição e vamos nos aprofundar um pouco mais. Lembrando que serão uma pré-aula bem objetiva ali, mas com conhecimento ali um pouquinho a mais para você, para que seja bênção na sua igreja. Então, antes disso, antes de continuarmos, antes de entrarmos nesses tópicos, nós vamos colocar para vocês uma dinâmica. O nosso diretor vai colocar na tela uma dinâmica referente a essa lição. E aí você, professor, já coloca ali no momento que ficar melhor para você. Amém? Eu estou colocando aqui nesse momento, mas aí fica a seu critério, tá bom? Então vamos ver e depois eu vou dar ali uma breve explicação. Então vamos lá. Nossa dinâmica, você tem um alvo. Vamos lá, Davi? Vai lá no seu alvo. Pode se abaixar se quiser. Que é isso? Pega os 4 aqui, Gabriel. A Ana Clara agora vai vendar o Davi. E o Davi vai agora acertar. Porque eu creio, Davi, que você vai acertar todas. Você acredita em você mesmo? Olha. Calma, vai lá, com calma. Do jeito que você fez a primeira vez, respira. Vai. Quase. Tira a venda do Davi. E aí? Acertou alguma, Davi? Não acertou, né? Você viu quando os meninos começaram a gritar?
que você sentiu? Que você tinha acertado, não era? Acreditou que tinha acertado, não é isso? Muitos estão assim. Muitos estão errando, mas quem está na sua volta está dizendo que ele está acertando. É isso, é isso, é isso mesmo. Às vezes é um ensinamento errado, às vezes é uma direção errada, mas a pessoa que está ali, ela está cega, ela está com o olhar para outro lugar que não é a direção que foi dada por Cristo. E ela acredita que acertou. Tu tinha acreditado que tinha acertado até tu tirar a venda, né? Naquela última temporada, eu disse, ai, quase acertou. Então, nós precisamos estar atentos e com os olhos nos ensinamentos do Senhor, para que nós não sejamos enganados e para que nós não venhamos pensar que estamos na direção certa e quando na verdade nós estamos sendo enganados. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então você pode observar ali que os meninos ficaram ali maravilhados com essa dinâmica. E confesso que foi, irmãos, foi difícil gravar essa dinâmica. Quando tem bola pelo meio, os homens são muito competitivos ali. Foi umas 3 tentativas para nós conseguirmos gravar, mas foi uma bênção. Então, o que você vai precisar? Umas 4 bolinhas, 3 bolinhas de papel. E pode ser um balde, pode ser uma vasilha ali, algo que dê para eles jogarem ali as bolinhas, né? Eu costumo fazer dinâmicas bem simples, né? Que dá para você fazer com seus adolescentes, mas que tem um significado bem profundo, né? Então, ali você observou que primeiro ele, sem a venda, vai jogando, vai acertando, vai se alegrando. E segundo, com a venda, ele pensa que acertou, porque todo mundo começa, é isso. E ele se alegra quando, na verdade, ele não acertou, né? Nenhuma. Então, a lição que traz para nós é quantas pessoas estão assim, né? Elas estão no caminho errado, mas porque estão sendo aplaudidas, porque estão sendo ovacionadas, elas pensam que estão no caminho certo. O caminho certo é Cristo, e ele diz que aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então, não tem outro caminho. Não adianta nós dizermos que amamos a Cristo, mas, um exemplo, colocamos isso aqui, dinheiro, acima do Senhor. Caminho errado, né? Os ensinamentos que são dados a nós, muitas vezes, se nós não vigiarmos, são ensinamentos errados. E a gente pensa que está na direção certa e não está. Está na direção errada. Então, você, professor, pega essa dinâmica e já ali, segundo o que o Espírito Santo colocar no seu coração, você direciona na sua sala. Amém, meus irmãos? Tenho certeza que vai ser bênção. Então, vamos dar continuidade e já vamos entrar aqui para a nossa introdução. Na nossa introdução, ela vai dizer: hoje vamos estudar sobre a segunda carta de João. Sugiro que que você leia esta pequena epístola do começo ao fim de uma única só vez. Nesta lição, seremos estimulados a ser pessoas que amam verdadeiramente a Deus e ao próximo. Também seremos desafiados a rejeitar e a resistir a todos os ensinos dos falsos mestres, seguindo fielmente os ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos ver ali, é uma carta bem curta, bem pequena, bem objetiva, mas que vai trazer grandes ensinamentos para nós. E nós vamos nos aprofundar agora um pouco mais sobre essa carta. Então, vamos aqui para o primeiro tópico que vai falar: uma visão panorâmica da segunda carta de João. Então, nós vamos ter aqui uma visão geral dessa carta, né? Bem objetivo, bem claro. Então, vamos ver o autor. Quem era o autor? O autor desta carta se apresenta como o presbítero, que quer dizer tanto quem supervisiona e ensina um rebanho, como um ancião. João provavelmente era um dos últimos discípulos vivos de Jesus e tinha a responsabilidade de orientar a igreja. Então, nós vamos ver, aqui eu estou até com a Bíblia aberta, em
na segunda epístola ou carta de João, ela já inicia falando o presbítero, a senhora eleita. Algumas traduções vai dizer o ancião, né? Então, nós vamos ver que presbítero, a palavra presbítero, ela vem do grego e ela significa ou pessoa mais velha ou anciã, mas ela também se deriva de outra palavra que também quer dizer, eu estou olhando na minha copiazinha aqui, irmão, eu fiz aqui uma cópia aqui para me ficar de olho. Então, ela vem também de outra palavra que também quer dizer aquele que guia, né? E aí dando a direção de líder, né? Eu até coloquei aqui no slide, né? Aquele que supervisiona ou ensina um rebanho é um líder, né? Então, João, ele se encaixa nesse perfil, porque João, ele foi um dos poucos discípulos de Jesus que ele não foi martirizado, né? Ele morreu naturalmente, morte natural. Então, ele chegou até a velhice. Nós vamos ver que Tiago, o seu irmão, ele morreu jovem, né? Foi morto à espada. Mas João foi um dos poucos discípulos de Jesus que chegou até a velhice. Então, esse perfil é de João. Também podemos ver que essa carta ela é bem parecida com a primeira carta de João também, onde ele tratava de assuntos que na primeira carta agora também ele está reforçando. Na primeira carta ele vai dizer que surgirão, que surgiu já do meio deles pessoas ensinando heresias, ensinando coisas erradas, e agora em 2 João ele vai reforçar isso e vai dar um conselho a mais sobre esses mestres. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Vamos lá. Então, para quem que foi escrita a segunda carta de João, né? Então, ela foi escrita à senhora eleita e seus filhos. Aí pode ser uma referência literal ou metafórica, né? Quando fala aqui em 1 João, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Aí pode ser literalmente uma senhora, mesmo uma mulher, ou pode ser também a igreja, né? Uns acreditam que é uma mulher, outros acreditam que é a igreja, né? E aos seus filhos, pode ser os membros dessa igreja ou literalmente os filhos dessa senhora. Não interessa, irmãos, o importante é que esta carta, como ela é universal, ela não tem um destinatário. Eu estou mandando que nem Paulo escreve a Corinto. Tem algumas coisas que é para a igreja de Corinto, outras servem para nós também. Mas essa aqui não, essa é uma carta universal, é uma carta geral. Ela não tem um destinatário único, assim, né? Ela serve para nós. É certo que toda a Bíblia ela é inspirada e ela serve para todos nós, em todas as épocas, em todos os tempos, né? Então, ela tinha esse destinatário, mas se estende para nós, serve para nós. Era uma carta circular, circulava também não só nesta igreja da Ásia, mas também em todas as igrejas, e pela misericórdia e graça do Senhor chegou até nós, né? Então, do que se tratava essa carta? Esta breve carta tinha um propósito. Que propósito era esse? Exemplificar e encorajar o amor que os cristãos devem ter uns pelos outros, mostrar o relacionamento íntimo entre verdade e amor e aconselhar os irmãos a não apoiarem de nenhuma forma os que não ensinam a verdade de que Jesus veio em corpo, né? Então, nós vamos ver aqui o apóstolo tratando mais uma vez sobre o amor, sobre a verdade e sobre os ensinamentos errados. E naquela época nós tínhamos comentei já na primeira lição, se você perdeu, veja lá, sobre o gnosticismo, né? Então nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora já no segundo tópico, que vai falar a igreja e sua relação com a verdade e o amor. Então, nós vamos ver o apóstolo João, falando a verdade e o amor na fé cristã. Então, nós vamos ver que
Em 2 João, no versículo 4, o apóstolo João se alegra em saber que alguns irmãos estão vivendo de acordo com a verdade, pois os mesmos escolheram a obediência aos mandamentos de Jesus do que os novos ensinamentos dos falsos mestres, preferindo andar na verdade e mantendo o compromisso de fé, que envolvia crer em Jesus e amar o próximo. Conciliar a verdade e o amor é o desafio de todo cristão. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, nós vamos ver na segunda carta de João, ele reforçando isso. E aqui em 2 João 9, ele vai dizer assim, ó, todo aquele que não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Então, não adianta, irmãos, nós dizermos que servimos a Deus se nós não amarmos o nosso irmão, né? Ele vai falar a verdade e o amor na fé. Então, se nós amamos o Senhor, nós vamos cumprir os seus mandamentos. E aí você, professor, já direciona para os seus adolescentes. Como está a sua vida com os seus irmãos? Você está cumprindo? Aí muitos vão dizer, não, eu cumpro os mandamentos do Senhor, Cumpre? Será? E serve para nós também, todos que estão nos vendo, você é adulto, você é jovem, você é criança, né? Eu cumpro os mandamentos, mas eu estou sem falar com fulano de tal, porque ele me fez isso, me fez aquilo. Então, o apóstolo ele vai reforçar isso, irmãos. Se vocês, eu até marquei aqui, ó. Os seus mandamentos, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis neles. Então, é dever nosso conciliar a verdade e o amor. Lembrando que nós devemos amar os nossos irmãos, cumprir os mandamentos do Senhor, sermos obedientes, porém, os falsos mestres, aí já é outra história, mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora no próximo tópico, no terceiro tópico, que vai falar como lidar atualmente com os falsos mestres, né? Então, nós vimos no segundo tópico que João se alegrou. Ele disse, eu me alegrei porque eu vi seus filhos e eu vi que eles estão andando na verdade, que eles não se deixaram corromper, que eles não se deixaram influenciar por esses ensinos errados, né? E aí já ele falava do gnosticismo, mas hoje, na atualidade que nós estamos, existem vários ensinamentos errados, né? E nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Então, precisamos dizer não. O apóstolo João, numa atitude pastoral, instruiu os irmãos como deveriam agir com os falsos mestres. Instruções essas que se aplicam a nós também nos dias atuais, pois ainda hoje existem falsos mestres que distorcem o evangelho de Cristo. Não devemos acolhê-los em casa, está lá no versículo 10, nem os saudar, também está lá no versículo 10. Muitos hoje levam para dentro de suas casas falsos mestres através das redes sociais. Tenhamos cuidado. Quem estamos ouvindo, né? Então você vai dizer, mas o seu adolescente, professor, ele pode dizer, tá, mas você disse que era para amar o nosso irmão. E aí o apóstolo, assim como as ordenanças do Senhor, era que nós acolhêssemos as pessoas. E naquela época, hoje também, né, existem os itinerantes, né? Existiam pessoas que, paralelo aos apóstolos, também estavam ali para levar o evangelho e muitos distorciam muitas coisas, né? Hoje não está diferente, né? Então, assim, o apóstolo ele sempre orientava, e todos os discípulos de Jesus, eles sempre orientavam a acolher os irmãos, a ser receptivos, né? Porém, como eu disse, com os falsos mestres é diferente. Ele vai dizer, irmãos, entre vocês, você conhece alguém que serve a Cristo,
acolha essa pessoa, ajude o máximo que você puder. Se você pode plantar semente no ministério dessa pessoa, plante mesmo, ajude. Agora, se é um falso mestre, ele vai dar algumas instruções. Ele vai dizer, vocês nem saúdem eles. Porque fazendo isso, vocês estão aprovando o que eles estão fazendo, né? Não devemos acolhê-los em casa, não é para recebê-los em casa. Então, naquela época, se o apóstolo está falando isso, é porque estava acontecendo, né, irmãos? E aí, não, nós não andamos com essas pessoas, não concordamos com nada que eles fazem. E aí você pode dizer, não, irmão, eu nunca acolhi ninguém em casa mas na rede social, irmão. Na rede social nós temos ali nas plataformas digitais, nós temos acesso a muita coisa. E às vezes nós estamos vendo e ouvindo pessoas que falam tudo que é contrário à palavra de Deus e isso ali está te contaminando, né? Então é dever nosso, como o apóstolo Paulo, lutar e não aceitar esses falsos mestres e falsos ensinamentos, pessoas que são contrárias. Eu sirvo a Cristo, eu sou cristão, mas a vida da pessoa é totalmente fora do que a Bíblia ensina. Essa pessoa eu já não tenho nas minhas redes sociais. Não tem nada, eu vou só ouvir uma música que... Irmãos, vamos vigiar. Então você, professor, já entra com seu adolescente nessa questão de que as redes sociais, elas são uma bênção, mas que nós precisamos ter muito cuidado. E aí vai ter pessoas que vão dizer que alguém bateu na minha porta pregando uma heresia, dizendo que Jesus é só um profeta e tentando me provar na Bíblia. Eu recebi para me debater com ele. Irmão, o que o apóstolo Paulo diz é: se mantenha longe dessas pessoas, nem saúdem essas pessoas, para que vocês não percam o galardão. Ele vai dizer assim, ó, eu até marquei aqui o 8, ele vai dizer assim, ó: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o galardão inteiro. Então, nós não temos comunhão nenhuma com esses ensinos ou mestres, falsos mestres que ensinam o que é heresia, o que é contrário à palavra de Deus. Nós não temos comunhão nenhuma com esses irmãos. Amém? Então se posicione na sua vida pessoal, nas plataformas digitais, aonde você estiver, para que o seu galardão seja completamente inteiro. Amém? Então nós vamos para a nossa conclusão, que vai dizer: esta carta é um verdadeiro alerta a todos os cristãos, pois não podemos nos distanciar da verdade. Por isso, a cada dia devemos estudar mais a Bíblia e sempre renovar o nosso compromisso de obediência ao Senhor. Então, se fortaleça na palavra de Deus. Não se deixe contaminar com as coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro. Não entre em ideologias que são contrárias à palavra de Deus, mas se mantenha firme. Que o nosso legado aqui na terra seja como os filhos daquela senhora que João se alegrou porque viu que eles permanecem fiéis ao que foi ensinado, à verdade, à palavra de Deus. Pague o preço. Vão chamar você de quadrado, vão chamar você... Não interessa, eu sou de Jesus e eu ando no caminho da verdade. Se posicione e será uma bênção. Breve o Senhor voltará e nós não participaremos mais de nada daqui desse mundo. Eis que tudo se fez novo. Amém, meus irmãos? Então, já agradecer pela sua participação, estar aí conosco e até a próxima, se Deus permitir. Um abraço, meus irmãos, a paz do Senhor.
Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.